E o que a Bíblia nos apresenta é que não há nenhum fundamento para a fé cristã que possa ser diferente de Jesus Cristo. Que o pior que podemos fazer na vida, em todas as áreas, é nos enganarmos sobre o centro. Como é que podemos equilibrar uma ideia de que a identidade adventista é, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, uma identidade cristã? O Evangelho é a demonstração de Cristo. Muito boa noite a todos. Mais uma vez, boa noite. Prezados jovens, irmãos, bem-vindos à casa do Senhor mais uma vez. E damos graças ao Senhor por esta oportunidade que temos de crescer, aprendermos e fortalecermos a nossa fé. Neste caso também, continuarmos a fortalecer a nossa identidade. É bom ser adventista, é a convicção que eu tenho. Não é uma forma orgulhosa de o dizer, mas temos boas razões para ter gratidão a Deus por fazermos parte desta família, por um lado, claro, porque uma igreja, talvez antes de qualquer outra coisa, é uma comunidade, não é? E é uma família à qual pertencemos. Mas para além desses aspectos de família, de comunidade, de pertença, que são muito importantes também para o nosso desenvolvimento como pessoas, e como temos falado aqui das experiências que temos enquanto somos jovens, não há dúvida que provavelmente a dimensão mais importante para nos fazer tomar uma decisão é a de pertença. Antes de outras, natureza mais intelectual, espiritual, teológica, hoje vamos até falar um bocadinho dessa parte, mas a verdade é que o sentimento de pertença é uma das coisas que mais poder tem sobre a vida de uma pessoa. Curiosamente, a história tem mostrado tantas pessoas, até entre crentes, que por vezes há pessoas, jovens sobretudo, que abandonam ambientes bons, cheios de bons valores, abandonam-nos porque encontram pertença noutro lugar. Mesmo que os valores sejam muito piores, mas encontram pertença. Sabem que ao longo dos últimos 30 anos já, até um pouco mais, foram feitos vários estudos, especialmente um grande estudo nos Estados Unidos, começou nos anos 90, depois ele foi replicado também na Europa. Um estudo entre jovens adventistas, chamado Value Genesis, ele ficou muito conhecido e tem sido usado como base para refletir, tomar decisões, a liderança da igreja, decisões estratégicas, porque esse estudo ajudou a compreender muita da realidade dos jovens da igreja e, em particular, também quais os fatores que motivavam ou facilitavam os jovens ficarem ou saírem da igreja. E uma das conclusões mais óbvias e estudadas nesse grande estudo foi de que os problemas que fizeram as raízes de muitos jovens que saíram da igreja não tinham nada a ver com questões de doutrina, ou seja, de eles duvidarem da nossa doutrina ou acharem que ela era má ou que havia outras alternativas melhores, mas para a larguíssima maioria tinha a ver com sentimentos de pertença. Era o quanto eles se sentiam parte de um grupo ou de uma igreja. E isso realmente é um fator muito importante. Iremos, com certeza, ter a oportunidade de falar um pouco sobre isso. Mas hoje queria que nos focássemos um pouco numa área da nossa identidade como jovens adventistas e como adventistas enquanto igreja, enquanto denominação cristã também. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Eu digo uma expressão e vocês dizem assim em voz alta, pode ser mesmo literalmente a primeira coisa que vos vem à mente, que é aquele exercício de qual é a reação mais rápida, normalmente a mais natural, não é? Ok? Vamos fazer esse exercício. Não precisam de ser todos ao mesmo tempo, mas podem ir dizendo. O que eu quero é que na vossa mente, pelo menos, pensem qual é a primeira coisa que vos vem à mente e depois dizem mesmo que seja a seguir. Então vamos começar. Se eu vos disser doutrina adventista, qual é a primeira palavra que vos vem à mente? Nada está errado, eu só quero ouvir, assim em voz alta. Ainda não consegui ouvir bem? Já disseram várias coisas. Agora vão ter... Repita, mas assim individualmente mais alto.
Alguém disse sábado, não foi? Sábado, mais. O que é que vos vem à mente? Doutrina adventista. Qual é a primeira coisa? Vinda de Jesus? Santuário, ok. Mais alguma ideia? Algum pensamento que vos cruzou a mente? Pode ser uma doutrina em concreto ou uma expressão, uma ideia. Mas já ouvimos... Amor, ok, interessante também. Sétimo dia, é verdade. Falamos de doutrina adventista. Sétimo dia parece ser um reflexo imediato, não é? E agora um exercício parecido. Se eu disser estilo de vida adventista, qual é a primeira ideia que vos vem à mente? Temperança, ouvi aqui o pastor Rui Bastos. Mordomia, ok. Beatriz, disseste? Alimentação. Equilíbrio, ok, que é o sentido de temperança. Alguém disse saúde, não foi? Parece-me que eu ouvi aí. Saúde. Estilo de vida adventista. Mais alguma palavra ou assim, ideia que vos vem à mente logo? Longevidade, ok. Associada a algumas pesquisas entre os adventistas que duram um pouco mais de anos, não é? Média do que outros grupos. Exercício, ok. Estilo de vida adventista, ok. Então nós vimos que duas coisas simples, não é? Deste pequeno exercício. Que ao dizermos doutrina, pensamos em algumas doutrinas em concreto. Normalmente aquelas que mais identificam a nossa mensagem. E quando falamos de estilo de vida adventista, em geral, praticamente, não sei, 90% do que dissemos aqui teve a ver com saúde. Particularmente saúde física, não é? Porque nós associamos naturalmente, quer a doutrina, quer o estilo de vida adventista, a questões normalmente específicas, muito concretas. E isso não está nada errado. Esta pergunta não era para ver quem respondia certo ou errado. É só uma espécie de uma pequena, uma singela demonstração que, de facto, uma característica muito própria desta tal identidade adventista que nós estamos aqui a explorar e a descobrir é uma certa especificidade. Quer dizer, nós pensamos, e provavelmente muitas pessoas fora da identidade adventista, quando pensam em nós, seja individual ou como igreja, provavelmente também pensam muito em questões muito específicas. Então isto serve bem para mim como ponto de partida para aquilo que eu hoje gostava de partilhar convosco. Provavelmente, um dos dilemas mais interessantes, vamos dizer assim, para ser pela positiva, um dilema interessante e desafiante da identidade adventista é, em geral, ela não estar muito ligada a Jesus, a Cristo. Talvez a segunda vinda seja um exemplo em que isto não acontece, porque a segunda vinda é sobre Cristo. Mas, em geral, a imagem que tanto as pessoas têm sobre nós, mas muitas vezes os próprios adventistas têm sobre si, não parece ser o mais imediato falar de quê? Da nossa identidade cristã. E o ponto hoje que eu gostava de explorar convosco é se, porventura, nós não exploramos demasiado ou de como é que podemos equilibrar uma ideia de que a identidade adventista é, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, uma identidade cristã. Porque um dos dilemas ou dos riscos que temos historicamente e na nossa prática é fazer uma espécie de separação entre cristianismo e adventismo. Vamos começar por ler dois textos bíblicos e vamos partir deles para esta reflexão. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler dois versículos aqui, depois logo assim no capítulo 3. Vamos ler em conjunto porque eles basicamente são uma ideia fortíssima na mensagem do apóstolo Paulo.
E o ponto de partida é como é que nós, como adventistas, jovens adventistas, lidamos com esta afirmação do apóstolo. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, vamos ler logo os primeiros 2 versículos, 1 e 2. Diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo diz a esta igreja que o testemunho que ele foi levar, ou seja, a mensagem que eu vos preguei, se eu pudesse resumi-la, que é isto que ele está a dizer. No fundo ele diz, eu poderia ter-vos falado coisas complexas, profundas, e nós sabemos bem que ele tinha capacidade e conhecimento para tal. Podia ser filosófica ou teologicamente. O apóstolo Paulo podia explorar muita coisa. Mas quando ele resumiu o que é que eu quis dizer e dar-vos a conhecer, ele resume isso numa expressão: Jesus Cristo e Cristo crucificado. E logo a seguir, um pouquinho mais à frente, no capítulo 3, deixa-me ver que eu tenho a impressão que é o versículo 11, eu estava aqui, assinalei para mim o 1, mas é o 11. E vejam o que o apóstolo diz então. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é, como é que diz aí na vossa Bíblia? Jesus Cristo. Vejam, ninguém pode pôr outro fundamento. Quer dizer que o que a Bíblia nos apresenta é que não há nenhum fundamento para a fé cristã que possa ser diferente de Jesus Cristo. E agora vamos entender isto. Como é que nós, adventistas do sétimo dia, lidamos com esta frase? Será que nós, por sermos adventistas, já evoluímos a um tal ponto que já estamos fora da teologia e do ensinamento do apóstolo Paulo? Podemos nós dizer que isto aqui era para os coríntios e, portanto, não será bem para os adventistas do século XXI? Isto não poderemos dizer, pois não? Porque se há uma coisa que nós adventistas dizemos desde o início da nossa história, e não é só dizemos, é a nossa grande identidade, é que a Bíblia, e apenas a Bíblia, é o fundamento da nossa mensagem e da nossa doutrina. Por isso a nossa doutrina não é uma coisa inventada a uma certa altura da história. A nossa doutrina é a Bíblia. E a doutrina não é mais do que uma forma de ordenar o conhecimento bíblico. Logo, quando o apóstolo Paulo diz ninguém pode pôr outro fundamento que este, ou seja, o fundamento já está colocado e é Jesus Cristo, nós, como adventistas, só podemos ter uma afirmação. O nosso fundamento é Jesus Cristo. Vocês entendem então que eu vos diga que por vezes há um dilema, e ele até tem sido histórico, eu já vos vou dar um exemplo incrível disto, de que por vezes parece, ou nós podemos dar a entender de forma errada, de que nós temos outros fundamentos que não o Evangelho, que é Jesus Cristo. Quantos aqui já ouviram a expressão, que é uma das expressões mais importantes na identidade adventista, estou a falar historicamente, que é a expressão verdade presente? Posso ver as mãos dos que já ouviram esta expressão? Verdade presente. Os mais jovens, já ouviram verdade presente? Há aqui alguns, assim dos mais novos, há aqui algum jovem que nunca tenha ouvido esta expressão, que não lhe diga nada, sem vergonha. Há aqui uns 3 ou 4, talvez dos mais jovens, é natural. Isto se calhar é uma coisa assim um bocadito mais adulta, não é? Diríamos.
Mas eu tenho que vos dizer uma coisa. Verdade presente, para os mais novos que eventualmente não soubessem, é uma das expressões mais importantes na história da Igreja Adventista. Na formação da nossa identidade adventista. Então vai agora uma pergunta aqui para os mais velhos. Como é que vocês explicariam assim, numa frase, numa expressão, um sinónimo, para os mais jovens, do que é verdade presente? Tal como os adventistas sempre entenderam. O que é isto da verdade presente? Alguém quer arriscar assim uma expressãozinha paralela, um sinónimo? Ou a pergunta é difícil demais? Uma expressão, não uma expressão. O pastor Rui vai ajudar, se calhar, não é? Que ele, eu tenho a certeza que nos pode explicar bem isso melhor que eu, talvez até, com certeza. Uma expressão, não há? Verdade presente. Eu posso, não era, a pergunta também é retórica, claro. Eu compreendo que, para já, talvez não seja fácil expressar esta ideia numa frase muito curta. Ok, boa, uma expressão curta. Uma mensagem atual. Verdade presente tem a ver com atualidade. Só que o presente tem um problema. Em termos temporais, é que nós estamos sempre no presente. E em 1863 era o presente, e 2000 era o presente daquele tempo, e hoje 2022 é presente. Se há uma verdade presente, quer dizer que há uma mensagem que tem que ser atual quando? Em todo o tempo há uma mensagem que é atual. Ora, os pioneiros da Igreja Adventista começaram a usar esta expressão com a ideia muito clara e muito importante de que para o tempo que eles viviam havia uma mensagem que tinha que ser o quê? O que é que acham? Anunciada, pregada, explicada. Era preciso dizer ao mundo uma mensagem, uma verdade para aquele tempo e aquele momento. Os adventistas, portanto, nasceram, podemos dizer, debaixo de uma ideia que é uma mensagem que é atual. Qual é agora outro dilema? Eu esta semana só falo dilemas, porque sabem que tudo o que tem a ver com identidade gera muitos dilemas. Que é tentarmos definir o que é mesmo identitário e o que é que não é. Sabem qual é o dilema aqui? Alguns adventistas ao longo da história escorregam numa cascazinha de banana, que é pensar que a ideia de verdade presente é uma mensagem que é sempre a mesma ou que é igual à que era em 1844 ou 63. Porque a própria definição de verdade presente não pode ser essa. Eu hoje quero dizer-vos o seguinte, que a verdade presente, na verdade, é sempre a mesma. Ela tem sempre o mesmo fundamento, mas ela é atualizada em cada tempo. Mas a verdade presente, por se chamar verdade, ela é sempre, agora completem vocês, Cristo. Isto é o que eu tenho pessoalmente descoberto, estudado ao longo do tempo. E hoje vou apresentar de uma maneira simples, o mais simples talvez que eu consiga, porque o assunto pode ser muito amplo. A verdade presente é sempre Jesus, sempre. Porque Jesus foi o único que afirmou, eu sou a verdade. Logo, a verdade presente, ela é sempre Jesus, mas é Jesus sob novos ângulos, novas dimensões e, sobretudo, mais profundidade. Porque Cristo é um tema e uma pessoa que nós nunca acabamos de estudar e conhecer. Querem ver um exemplo disso? Nós vamos começar pelo fim. Nós, adventistas, temos razões bíblicas, proféticas, para ler um texto que está em Apocalipse 14. E muitos aqui já ouviram falar de que em Apocalipse 14 há uma mensagem
Porque nós entendemos o seguinte: esta mensagem tem que ser pregada antes de Jesus voltar. Como é que nós costumamos chamar a essa mensagem? Quem me dá uma ajuda? Um jovem. A mensagem dos 3 anjos. Esta todos os jovens sabiam. Às vezes não é fácil identificar o que é, mas é a mensagem dos 3 anjos. Mas sabem que a mensagem dos 3 anjos tem um título na Bíblia. Ela tem um nome mesmo. Está lá escrito o nome, que é para não haver dúvidas. A coisa particular, hoje não vou falar sobre ela, mas o que é particular na mensagem dos 3 anjos? É que ela é uma advertência muito importante ao mundo antes de Jesus voltar. Portanto, no tempo do fim. Qual é o título da mensagem dos 3 anjos? Nós é que costumamos chamar-lhe mensagem dos 3 anjos, porque esse título não está lá propriamente assim. Mas tem um título. Apocalipse 14:6. Só relembrar, porque muitos vão se logo lembrar qual é o título desta mensagem. 14:6 do Apocalipse. Vi outro anjo voar pelo meio do céu e ele tinha, aí vem o título, o Evangelho eterno, para proclamar a quem? A toda a terra. E depois vem então 3 anjos sucessivos. Essa é que é a mensagem que tem que ser proclamada. 3 mensagens. Só que essas mensagens têm um título: Evangelho eterno. Se a mensagem é o Evangelho, sabem o que quer dizer? Que ela é Cristo. Podemos provar isso na Bíblia? Que o Evangelho é Cristo? Podemos. Felizmente. Podíamos provar muitas maneiras em muitos textos. Vamos ler um só. Marcos. Vamos ao Evangelho de Marcos. Identificar claramente que o Evangelho é Cristo. Marcos 1. Vamos ler o versículo 14. 14 e 15. É o início do ministério de Jesus, tal como escrito agora por Marcos. O que é que diz? Vou ler. Marcos 1,14. Depois que João foi entregue à prisão, quem era este João? João Batista, não é? Depois que João Batista foi preso, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a pregação de Jesus também tinha um título. O Marcos dá-lhe esse título. Qual era essa pregação? Qual era esse título? Pregando o Evangelho do Reino de Deus. Então, é Evangelho ou não é? É Evangelho. Qual é o título que Jesus lhe atribui? O Reino de Deus. Neste caso, Marcos chama-lhe o Evangelho do Reino de Deus. E depois dá um exemplo, porque quando Jesus começou a pregar, disse: o Reino de Deus está cumprido. O tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Então, Jesus estava a falar de quem? Para dizer que o tempo se tinha cumprido, noutros textos, noutras palavras de Jesus sobre o mesmo tema, ele diz: o Reino de Deus está entre nós. Ou é chegado o Reino de Deus. Sabem porque é que o Reino de Deus estava entre nós? Foi chegado porque o Reino de Deus era Cristo. Lembram-se de que dizia João? Que Deus fez-se carne e habitou entre nós. O Emanuel, não é? Então, Jesus vindo à Terra foi a manifestação do Reino de Deus. Então, Cristo, na sua própria linguagem, era o Evangelho do Reino de Deus. E agora querem ver o apóstolo Paulo, que vai dizer, está a ensinar, a instruir Timóteo, e vai-lhe dizer qual é a mensagem que nós temos a transmitir ao mundo. Querem ver 1 Timóteo 1? 1 Timóteo. E vamos ler o capítulo 1 e logo o versículo 1 também. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador,
e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Quer dizer o quê? Que Jesus Cristo é o centro da mensagem que o apóstolo prega e ensina. O mandato de Deus é para ensinar a Jesus Cristo. E agora, leiam comigo o versículo 11, que diz então: conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Como é que o apóstolo Paulo chama a mensagem que ele diz que lhe foi confiada? O Evangelho da glória de Deus. Sabem porquê que o apóstolo Paulo chama ao que lhe foi confiado, que é o que lhe foi entregue, o Evangelho da glória de Deus? Sabem quando e como alguém se recorda o apóstolo Paulo, conhecido então por Saulo, como é que aconteceu o seu chamado? Que é o que ele diz quando me foi entregue. Quem é que lhe apareceu em glória? Lembram-se? Ele ia a cavalo, a caminho de Damasco, e é o próprio Cristo que lhe aparece. É ou não é? Numa grande luz, numa manifestação gloriosa. Ele até ficou cego com aquele facho de luz. E apareceu-lhe, e ele chama-lhe o Evangelho da glória de Deus. Foi o que lhe foi entregue. E agora eu faço-vos uma pergunta. Temos aqui 3 evangelhos. São eles incoerentes? Estão os 3, Jesus, João e Paulo, estão eles confusos ou enganados? É o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da glória de Deus e o Evangelho eterno. Vocês entendem porque é que eu vos digo que a verdade presente é sempre o Evangelho? Nunca é outra coisa. É por isso que nós precisamos estar muito alerta com a nossa criatividade até para pensarmos que, por exemplo, como adventistas, descobrimos coisas nunca pensadas como se elas fossem outra coisa ou mais importante do que realmente é, que é o Evangelho. O Evangelho é a demonstração de Cristo. O Evangelho é a forma como Cristo, o nosso Salvador, tem que ser anunciado. E é verdade que em diferentes épocas da história há dimensões da obra de Cristo que precisam de ser anunciadas. Estão a ver? Por exemplo, os primeiros apóstolos que se centraram muito em anunciar Cristo aos judeus. Porquê judeus? Porque eram homens e mulheres que ainda não tinham aceitado que Jesus era o Messias. Era o Evangelho. Também aí era um Evangelho muito específico, ou uma dimensão do Evangelho. Era que naquele momento eles precisavam de aceitar. Depois nós vemos Paulo, por exemplo, a pregar aos gentios, como dizemos, e vemos que ele vai buscar outras dimensões da pessoa de Jesus. O que está sempre a ser apresentado e explorado é o quê? Cristo. É isto que eu hoje vim aqui dizer-vos. O Evangelho é Cristo. E a Igreja Adventista precisa de afirmar constantemente, mas eu até me atrevo a dizer, a não esquecer, que o centro da nossa identidade como adventistas é Cristo. Talvez nós tenhamos um bocado de medo de dizer isso por pensar assim, epá, não podemos ser confundidos com os evangélicos, sei lá. Estão a ver? Poderemos pensar que se nos centrarmos em Cristo, parece que estamos a fugir a uma certa responsabilidade ou identidade adventista. E vou afirmar hoje aqui claramente, sempre que dizemos ou pensamos isso, estamos a entrar no maior, talvez o pior de todos os riscos. Porque sabem que o pior que podemos fazer na vida, em todas as áreas, é nos enganarmos sobre o centro.
Sabem, na periferia, nós podemos cometer certos erros na periferia, certo? Na vida há coisas que são periféricas, não é? Não são tão centrais, nem tão importantes. Cometer erros na periferia é uma coisa, mas cometer erros no centro é outra. Eu, como pai, já cometi muitos erros como educador, como pai dos meus filhos. A minha esperança e também o meu foco é que os meus erros estejam o mais possível na periferia. Mas quando vamos para o centro do que eu quero ser para os meus filhos, eu não quero falhar no centro. Na vida, isto é muito importante. É por isso que na identidade como adventistas, nós temos que ter uma coisa muito clara, o que é que está no centro. E eu hoje estou aqui a fazer-vos esta afirmação porque temo que, por vezes, nós confundimos-nos sobre o centro. E o centro é Cristo. E agora vou mostrar-vos alguns exemplos que, neste caso, trouxe aqui escritos. Primeiro vou mostrar-vos umas afirmações escritas por Ellen White que são muitíssimo importantes e mostrar-vos isso numa imagem e depois contar-vos uma história com a qual vou terminar. Vamos aqui ler juntos. A irmã White escreveu o seguinte: a verdade para este tempo... Olha, já viram? Lembram-se que eu vos disse que esta ideia era muito importante para os nossos pioneiros adventistas? Como é que se chamava? A verdade presente. É o que ela está a falar aqui. A verdade para este tempo, o que é que acham que ela vai dizer? A verdade para este tempo é ampla. O que eu vos disse é ampla. Tem muitas dimensões nos seus contornos de vasto alcance, abrangendo o quê? Muitas doutrinas. Estas, porém, as doutrinas, os vários ensinos, não são unidades destacadas, de pouca significação. São unidades, são unidas por áureos fios, formando um todo completo, tendo Cristo como centro vivo. Vou-vos dizer, primeira vez que eu ouvi esta frase, quase que me recordo, há uns anos atrás, ou que pelo menos ela me chamou a atenção, enquanto eu estudava, esta frase e uma outra que vos vou mostrar a seguir, posso dizer-vos que tiveram um efeito de mudar algumas coisas na minha atitude e na minha prática como cristão e como pastor. Porque eu ainda não tinha meditado seriamente que mesmo as doutrinas, se não tiverem Cristo como centro vivo, elas são unidades destacadas. E o que é que elas perdem? Vou-vos mostrar aqui num desenho. Eu meti aqui... não se vê ali. Mágico, hein? Já foram 27, mas isto nos últimos anos. Porque nos primeiros anos da Igreja Adventista, para já não havia nenhum número sequer. Os primeiros longos anos. E depois que, quando a Igreja acabou por formular, vamos dizer, um resumo, já tivemos várias formas para arranjar a doutrina. Portanto, não é o número 28 que nos preocupa muito, não é? Mas hoje, a Igreja tem a nossa doutrina formulada ou organizada em 28 temas. Aqui estão alguns. O sábado, a lei de Deus, o estado dos mortos, o grande conflito, a trindade, o tempo do fim. Ok, isto são doutrinas. O que é que significa esta frase que nós acabamos de ler, escrita por Ellen White? Que nós temos que ter muito cuidado em olhar para as doutrinas assim. Quando olhamos para as doutrinas assim, podemos perguntar assim: qual é que acham que é a mais importante? E alguns de nós até nos arriscaríamos a fazer uma ordem de prioridades, não é? A dizer assim, bem, talvez a segunda vinda de Cristo esteja em primeiro lugar, é mais importante, depois talvez outras. Talvez algumas das 28 nós até colocaríamos no fim, não é? Dizer assim, esta não é muito importante, porque podia estar aqui como podia não estar. E poderíamos debater sobre o que é mais importante. O que é prioritário. Até a ordem em que as doutrinas estão, poderíamos questionar a ordem, por exemplo. Mas nós dizemos, bom, começamos do mais básico, que é crer na palavra de Deus, crer em Deus, crer na criação, não é? Depois a salvação, Jesus, vamos por aí afora, até às coisas do tempo do fim, não é? Parece haver uma ordem lógica. Mas eu vou-vos dizer, qualquer uma destas ordens está errada. Qualquer uma está errada.
qualquer ordem que tentemos fazer, qualquer doutrina que nos pareça mais importante que as outras está errada. Porquê? Porque a doutrina só pode ser lida e olhada se quisermos realmente não fugir ao que disse o apóstolo Paulo. Lembra-se o que é que ele disse? Eu não ponho outro fundamento a não ser o que já está colocado. Qual é? E Ellen White disse a mesma coisa. Noutras palavras, para a atualidade do nosso tempo, porque já havia várias doutrinas e vários temas, mas o que ela escreveu está aqui representado. Não se vê bem o desenho, porque ele tem umas bolas, mas aqui está. As doutrinas estão lá todas na mesma, porque elas fazem parte da verdade bíblica, mas elas só fazem sentido mediante as ligações ao centro. E agora vejam esta segunda frase. Está no mesmo texto. Há uma grande verdade central a ser conservada sempre em mente ao esquadrinharem-se as Escrituras. Cristo, e ela agora vai dizer o mesmo que Paulo. Porque os profetas são assim. Não se podem contradizer uns aos outros. É Cristo e Cristo crucificado. Toda a outra verdade é investida de influência e poder correspondentes às suas relações com esse tema. Esta frase, digo-vos sinceramente, esta frase para mim é incrível. Por isso eu digo-vos, quando eu considerei bem na minha vida esta frase, eu disse, eu tenho que mudar. Tenho que mudar a maneira como prego, tenho que mudar a maneira como ensino a Bíblia, como dou estudos bíblicos. Tenho que mudar. Eu tenho que encontrar uma solução de ser verdadeiramente adventista. E ser adventista não é ter identificado 3 ou 4 doutrinas muito importantes e outras mais ou menos. É todas as doutrinas só têm influência e poder quanto mais relacionadas estão com Cristo. Isto é um exercício. Mas eu, para os jovens que aqui estão, vou dizer-vos, mais importante ainda do que como é que vão ensinar ou dar estudos bíblicos, é como é que vocês constroem a vossa própria vida como crentes, que é a nossa identidade. Eu suspeito que alguns de nós, e eu olho para mim, e estou a fazer isto aqui desde o domingo, a olhar para mim, para a minha história, para a minha identidade, e suspeito que durante muito tempo eu não fiz isto, talvez também não tenha muito bem sido ensinado a fazer isto. Que é aprender a pôr Jesus no centro e tudo o resto está ligado a Jesus. Hoje não está aqui a minha vinha, mas às vezes pergunto-me, será que eu estou a ajudar os meus filhos a ter esta identidade? Ou para eles ser adventista é vestir-se de uma certa maneira, comportar-se de uma certa maneira? E se eu lhes perguntar o que é que tu és como cristão, como adventista, às tantas eles não vão dizer Cristo em primeiro. E isto faz-me pensar muito se eu, na minha maneira de estar, de ser adventista e de ajudar outros a ser, se eu porventura não sou uma pedra de tropeço de que as pessoas não coloquem Cristo em primeiro, que é no centro. Não é só em primeiro na ordem, é no centro. Que tudo está relacionado com Cristo. E agora vou terminar a contar-vos uma história que também conheci há uns anos e que ajudou neste processo de eu ter um novo entendimento. E vou-vos mostrar esta história. Infelizmente aqui, de facto, o vosso projetor, a luz apaga muito do que tem cor. Então isto não vai resultar tão bem como... Mesmo assim vai-se conseguir ver. O que é que eu vos vou mostrar aqui? Este quadro é um desenho que os nossos pioneiros na Igreja Adventista mandaram fazer a um pintor. Ainda bem no início da história da nossa igreja. Vamos tentar olhar para lá e ver o que é que identificamos. O quadro chamava-se The Way of Life. Em inglês, claro, quer dizer o caminho da vida. E tinha um subtítulo: do paraíso perdido ao paraíso restaurado. Então o quadro basicamente é um quadro da história bíblica, certo? Vejam se conseguem identificar. O que é que está aqui? Estão a ver Adão e Eva? Isto aqui é o anjo com a espada flamejante. Está ali o Éden.
E então isto pretende representar um pouco da história da humanidade, não é? A história da salvação. Então, o artista, isto foi encomendado. Ellen White e especialmente Tiago White estiveram na origem deste desenho. Eles criaram a ideia e pediram a um artista que desenhasse. Então, vemos aqui Caim, que matou Abel. Depois vemos aqui então a representação do sacerdote e do santuário, o cordeiro. Depois temos aqui a metade e passamos para o lado de cá. No fundo, isto representa o Antigo Testamento e depois temos o Novo Testamento. Está Jesus na cruz, está Jesus a ser batizado, a última ceia. E lá atrás, não se vê bem aqui, mas o que é que acham que está ali? É a Nova Jerusalém. E vê-se os edifícios, é como se fosse a vinda de Cristo e a Nova Jerusalém. E agora uma pergunta muito importante. O que é que está no centro desta imagem? Repararam que há um centro, há uma espécie de divisão entre o Antigo Testamento, há ou não há? E o Novo Testamento, está tudo mais ou menos à mesma altura. O que é que está acima em altura, em dimensão e em centralidade neste quadro? Conseguem reparar? O que é? Os 10 mandamentos e a lei de Deus. Então, eles mandaram desenhar isto com uma árvore enorme. Esta árvore é simbólica, porque ela tem 4 ramos à esquerda e 6 ramos à direita. São os 10 mandamentos. E aqui está. Este desenho chama-se o Caminho da Vida e tem uma árvore com os 10 mandamentos no centro. Foi mandado desenhar para representar a nossa mensagem pelos pioneiros da nossa igreja. E alguns devem estar a dizer, o quê? E, irmãos, mas esta igreja é conduzida por Deus. Mas quem tem as mãos no volante, quem é? São homens e mulheres. Por isso é que isto às vezes sulavanca para a esquerda e para a direita. Mas Deus vai conduzindo o carro. Agora vejam, isto é incrível. Este quadro foi lançado em 1873, 10 anos depois da organização oficial da nossa igreja, que é em 1863. Mas em 1880, 7 anos depois, Tiago White começou a fazer uma reflexão. E sabem o que é que Tiago White, que era o grande líder da igreja nesta altura, ele começou sabem o quê? A achar que este quadro não estava bem. Isto agora é incrível, eu não sei se alguns de vocês já tinham visto isto ou ouvido alguma vez, mas ele vai escrever uma carta a Ellen White. Aliás, há muita correspondência entre eles que é conhecida, alguma até tem coisas da vida conjugal deles, e ele vai escrever uma carta à esposa, Ellen White, a serva do Senhor, e ele, o líder da igreja. E diz o seguinte, 31 de março de 1880, mais ou menos um ano antes de falecer. Eu tenho um esboço do novo desenho. E ele já tinha um novo título. Contempla o Cordeiro de Deus. Ele difere do anterior, o caminho da vida, nos seguintes pontos. A árvore da vida foi removida. Cristo na cruz é aumentado e colocado ao centro. Tiago White escreve uma carta à esposa a dizer: nós fizemos a geneira com aquele quadro. Isto vai dar mau resultado. Temos que fazer um quadro novo. E agora vejam, que eu quero que os irmãos entendam algo seguinte. Para os nossos jovens, isto para os que gostam de história é mais interessante. Antes da sua morte, Tiago White teve um pressentimento, podemos dizer, uma percepção muito forte. Vou ler aqui. Isto já foi escrito em 81, uns meses antes da sua morte. Vejam o que Tiago White escreveu. Tenho o sentimento de que seguramente uma grave crise se encontra diante de nós. Precisamos de preservar as nossas capacidades físicas e mentais para o serviço no futuro. Isto foi o que ele não conseguiu fazer. Por isso é que ele escreve isto. Tiago White teve problemas de saúde terríveis porque ele não descansava. Trabalhava o tempo todo, a mente dele estava concentrada e o corpo dele desfaleceu. Teve graves, teve quase a morrer numa certa altura, depois recuperou um pouco. Mas isto é para entender porque é que ele diz que nós temos de preservar a nossa saúde para podermos ir com esta mensagem avante. E agora vejam esta frase incrível. O glorioso tema da redenção devia já há muito atrás ter sido amplamente apresentado ao nosso povo. Tiago White percebe uma coisa. Nós não apresentámos o tema da redenção ao nosso povo. Sabem o que é que, noutras palavras, o que é que Tiago White está a dizer? Cristo
não tem sido, digam vocês, centro. Este homem de Deus, pouco antes da sua morte, entende que ele teria sido um dos responsáveis por isto e diz, nós cometemos um erro. O Evangelho, estamos a faltar ao Evangelho. É isto que ele está a dizer. O tema da redenção não foi colocado diante do nosso povo. E sabem que em 1888 a Igreja Adventista vai passar por aquela que foi até aquele momento a maior das suas crises, que é uma crise de identidade. E essa crise vai, na verdade, ser muito importante, e Ellen White vai ter um papel muito importante para resolver essa identidade. Mas não é interessante saber que Tiago White já tinha percebido isso? Querem ver o novo desenho? O novo desenho foi publicado, mas foi publicado depois da morte de Tiago White. Ele nunca chegou a conhecê-lo. E houve uma coisa que, não sei, Ellen White não lhe fez a vontade. Mudou o título do quadro. Porque ele tinha dito que o título ia ser o Cordeiro, recordam-se? Mas o título que depois ficou está muito bem pensado. Querem ver o novo desenho? Foi este. Vale a pena contemplar um pouco, irmãos. Olhar para ele. Muito interessante o jogo com o título. Lembram-se qual era o título do quadro anterior? The Way of Life. O caminho da vida. Qual é o título agora? Cristo, o caminho da vida. Correção feita. E agora vejam o desenho que é fabuloso. Além de estar muito mais bem desenhado, o artista, este era muito melhor. Tem muito mais perspectiva e profundidade. Mas aqui não se vê muito bem, claro. Mas mesmo assim, reparem. Estão a ver aquelas cenas que no outro estavam muito à frente e visíveis? Olhem, está tudo ali. Adão e Eva, Caim e Abel, o sacerdote. Deste lado está a vida de Cristo. E agora? O que é que está no centro e à frente? Cristo e Cristo. E há uma coisa lindíssima, é que até o Antigo Testamento foi colocado, sabem onde? Na sombra da cruz. Quer dizer que a cruz é que dá sentido ao que está para trás e a cruz é o centro do que está para a frente. Cá está a Nova Jerusalém. E agora, a lei de Deus desapareceu? Onde é que ela está lá? Não se vê bem aqui, não é? A lei de Deus desapareceu enquanto, por exemplo, matava com os 10 mandamentos, mas está ali. Sabem o que é isto aqui? O Sinai. O Sinai ficou no lugar dele. É uma montanha alta, está ao longe, e lembram-se a descrição de Êxodo, que havia fumo, relâmpagos, está lá, é o Sinai. Mas não há confusão agora. Cristo crucificado é o centro. O Evangelho eterno. A verdade presente. Por isso é que eu vos disse há pouco. No princípio pode ter parecido estranho. A verdade presente é sempre Jesus. E agora a minha frase preferida de Ellen White. Elas são tantas boas que é difícil ter uma preferida. Mas esta eu tenho no coração há vários anos. Vamos ler só o final. Ela diz que as verdades foram entulhadas, estão debaixo do entulho do erro. É verdade, historicamente, tantas verdades. Mas eu gosto desta frase. Um interesse vai prevalecer, um assunto irá engolir todos os outros. Swallow up, diz em inglês. Cristo, nossa justiça. E então, meus queridos jovens, minha querida igreja, o que é ser adventista? Quando nós dizemos doutrina adventista, o que é a primeira coisa que nos vem à mente? O meu sonho é que nós todos respondamos. Vamos agora responder, ver se adivinhamos. Todos ao mesmo tempo. Doutrina, estilo de vida adventista, identidade adventista. Qual é a primeira coisa que nos vem à cabeça? Amém. Cristo. Não é preciso dizer mais nada.